Olá, meu nome é João Carvalho, do canal João Carvalho Mentoria e Questões para Passar. Nesse vídeo venho trazer para vocês um tópico que é do concurso do Ministério Público da União, concurso esse que recentemente foi divulgado e, como eu disse, vou avaliar um tópico desse concurso, qual seja aqui o tópico de meio ambiente, elencado aí no artigo 225 da Constituição Federal. Esse tópico aí é válido para todos os cargos desse concurso, então espero que você tire proveito desse conteúdo que será aqui abordado. Então, vou abordar aqui com vocês inicialmente os tópicos do artigo 225 e peço para que você fique até o final do vídeo, porque eu ainda tenho algumas pitadas de jurisprudência para vocês terem ciência para a sua prova, haja vista que a FGV que vai elaborar a prova, né, para esse concurso. Se você tiver interesse em mais conteúdos relacionados a esse concurso ou outros concursos, peço que vocês deixem nos comentários que eu vou avaliar a construção de mais conteúdos a respeito do que foi proposto. Artigo 225, então, sem mais delongas, diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então a gente vê aí basicamente um direito que a gente pode percebê-lo aí como de terceira geração, né? Direito que é extensível a uma coletividade, né, um todo. Né? E aqui a gente, apenas fazendo um resumo do que foi dito, todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, né? É um bem de uso comum do povo, todo o povo usufrui desse bem de forma a propiciar uma qualidade de vida e tanto o poder público como a coletividade têm o dever de fazer sua defesa e a sua preservação para respeitar as gerações presentes e as gerações futuras. Parágrafo 1º diz que para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, ou seja, cabe ao poder público, e a gente terá aqui várias prescrições que o poder público deve adotar para fazer com que esse direito seja de fato efetivo. Inciso 1 diz: preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Então, aqui, basicamente, um inciso intuitivo, peço atenção para vocês em relação à palavra essenciais. Então, cabe ao poder público fazer a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais. Pode ser que ocorra aí processos ecológicos não essenciais e aí não necessariamente vai caber ao poder público fazer essa preservação e restauração. Dito isso, vamos para o segundo inciso, que diz preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. A gente sabe que essa questão da genética, de genes, de clones e temas afetos são aí assuntos bem sensíveis. Então, cabe ao poder público fazer esse controle, essa preservação, essa fiscalização, justamente para que isso seja tratado da forma mais adequada possível. O terceiro inciso diz que definir em todas as unidades da federação, né, ou seja, União, Estado, DF, municípios, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Então a gente vê aqui algo, uma matéria, na verdade, né, que deve ser feita por meio de lei. Né? Então, a definição de espaços territoriais e componentes protegidos, né, deve ser feito, no caso a alteração e a supressão, permitida somente através de lei. Um decreto, por exemplo, não seria suficiente
para tal atividade. Inciso 4º, exigir na forma da lei, mais uma vez a gente vê aí a reserva legal, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Então, é necessário uma lei para justificar aí, né, a instalação de obra ou atividade que possa eventualmente causar degradação ambiental. Inciso 5. Controlar a produção, comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de vida e o meio ambiente. Então, também cabe aí ao poder público fazer aí o controle dessa produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que possam trazer aí esses prejuízos aqui ambientais. Sexto, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então, cabe ao poder público promover essa educação, peço para vocês terem atenção, em todos os níveis de ensino. Então, ensino fundamental, ensino médio, a gente pode pensar ainda no ensino superior de alguma forma. Inciso 7º, proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei, mais uma vez, vedadas na forma da lei. Então, é algo que né, um assunto de natureza legal, que depende de lei. As práticas que colocam em risco sua função ecológica, provocam a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, depende de lei essas práticas. Práticas que possam provocar aí, prejudicar a função ecológica, provocar extinção ou submeter animais à crueldade. A gente já vai retomar nesse tópico que eu acredito que tenha bastante probabilidade de cair na sua prova, esse inciso 7º, juntamente com um tópico que a gente vai ver posteriormente. Então, peço para que você mantenha aí ativo e concentrado assistindo a esse vídeo. Inciso 8º, manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis e para o hidrogênio de baixa emissão de carbono, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes a tributação inferior a incidentes sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes. Então, aqui basicamente a gente percebe, né, um regime fiscal, ou seja, uma facilidade para os biocombustíveis, né, ou seja, aqueles combustíveis, vamos dizer assim, de uma forma mais simplificada, aqueles combustíveis naturais ou aqueles combustíveis que não tragam tanta degradação ambiental e ainda para o hidrogênio de baixa emissão. Observação aqui importante para vocês, na forma de lei complementar, então isso precisa ser feito por meio de lei complementar, não basta uma simples lei, é necessário uma lei complementar abordando esse regime fiscal favorecido para esses materiais, de uma forma que a sua tributação vai ser inferior aos demais combustíveis. Segundo parágrafo, aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Mais uma vez aqui algo na forma da lei. Então, quem fazer a exploração de recursos materiais precisa ter aí a contrapartida no sentido de recuperação daquele meio ambiente que foi degradado, fazendo aí a apresentação de uma solução técnica que for exigida pelo órgão público competente. Terceiro parágrafo. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Então, aqui um tópico interessante para a sua prova. Então, quem praticar algo lesivo ao meio ambiente
seja pessoa física ou jurídica, ela vai estar aí sujeito a sanções penais, né? Então, há ali todo um arcabouço legal trazendo penas para quem cumpre, para quem comete uma infração ambiental e ainda também sanções administrativas relacionadas a essa conduta. E além disso, ou seja, independentemente disso, ela vai precisar ainda reparar os danos que ela provocou ao meio ambiente. Quarto parágrafo: a floresta amazônica brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional. Então aqui já é um tópico de alguma forma que pode ser cobrado na sua prova. Temos aí Floresta Amazônica Brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Zona Costeira. São 5 biomas, vamos dizer assim, que são patrimônio nacional. Então, é possível que a banca tente colocar um outro elemento e te perguntar se ele faz parte ou não do patrimônio nacional à luz da Constituição Federal. Sabemos que, à luz da Constituição, são apenas esses 5 aqui, né, de forma expressa. E sua utilização far-se-á na forma da lei, ou seja, a utilização desses biomas pode ser realizada desde que na forma de uma lei respectiva, e aí será necessário também cumprir as condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Parágrafo 5º. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Terras devolutas basicamente são aquelas terras que inicialmente não pertencem a ninguém. Então, se não pertencem a ninguém, consequentemente pertencem ao Estado, né? A grosso modo seria essa analogia para você entender o que significa as terras devolutas. Então, essas terras são indisponíveis, né? Essas terras não podem ser dispostas, não podem ser vendidas. Parágrafo 6º. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Um tópico aqui importante para a sua prova. Então, nas usinas que possuam reator, né, as usinas que operem com reator, a localização precisa ser definida em lei federal, né? Cabe aí à lei federal tratar aí sobre essas questões nucleares, aqui especialmente sobre a localização desse reator, e é necessário aí essa lei para, de fato, poder haver aí a instalação dessas usinas com esses respectivos reatores. Parágrafo 7º. Para fim do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1 deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. É o tópico que eu mencionei para vocês anteriormente, que é bem importante para a sua prova. Então, não serão consideradas cruéis essas práticas, desde que sejam manifestações culturais. Se for uma manifestação, por exemplo, relacionada a alguma matriz religiosa. Então, há aí essa exceção quanto a essa conduta que, teoricamente, poderia ser considerada cruel. Em virtude dessa manifestação cultural, ela deixa de ser, né, deixa de ter esse viés aí cruel, pelo menos é o que dispõe aí o parágrafo 7º da Constituição Federal. Registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então, essas práticas desportivas que utilizem animais, quando colocarem em xeque essa questão da crueldade, ela precisa, na verdade, ter uma lei específica que regulamente e que, de fato,
demonstre que há a percepção, há a configuração de bem-estar dos animais envolvidos naquela determinada prática. Então, um tópico aí, como eu disse, bem importante para a sua prova. Agora eu trouxe algumas jurisprudências importantes, vou fazer a leitura e breves comentários para que vocês, de fato, aí, finalizem esse tópico aqui de uma forma bem densa. A reestruturação da política ambiental, notadamente das políticas públicas de prevenção e combate a incêndios e a proteção dos biomas Amazônia e Pantanal, exige a implementação de ações sistematizadas, ou seja, de ações que tenham todo uma configuração ali determinada de uma forma geral. Nesse contexto, justifica-se a centralização das decisões no STF, que deve assegurar a implementação uniforme das medidas, evitando-se que decisões judiciais de tribunais inferiores, focadas exclusivamente em questões locais, prejudiquem as práticas definidas na presente ação. Então, basicamente, essas ações a título judicial ficam centralizadas no STF para, de fato, aí promover a padronização dessas decisões, né? Se a gente talvez pensasse em tribunais decidindo sobre essa questão de uma forma local, específica, poderia ter aí um prejuízo ou um favorecimento de acordo com cada localização. Temos ainda aqui, resguardada a liberdade de conformação do legislador infraconstitucional e dos órgãos do Poder Executivo de todas as esferas governamentais envolvidas no planejamento e estabelecimento de metas, diretrizes e ações relacionadas à preservação do meio ambiente, em geral, e da região amazônica em particular, afigura-se aqui, principal tópico dessa jurisprudência, afigura-se inconstitucional a adoção de postura estatal omissiva, ou seja, que não fez ali presente, deficiente, né, que agiu, mas não agiu de forma efetiva, ou em níveis insuficientes para garantir o grau de eficácia, efetividade e eficiência mínimo necessário à substancial redução do cenário de desmatamento e degradação atualmente verificado. Então, é inconstitucional uma postura omissiva, deficiente ou em níveis insuficientes do Estado. Então, não pode-se valer-se, por exemplo, aqui do mínimo existencial. Necessário aí sim cumprir-se essa defesa aqui ambiental. A livre iniciativa não se revela um fim em si mesmo, mas um meio para atingir os objetivos fundamentais da República, inclusive a tutela e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. A gente tem aí que, como princípios, né, da República Federativa, a livre iniciativa. Mas essa livre iniciativa não é um fim em si mesmo, mas era um meio, né? Ou seja, faz parte do caminho para cumprir os objetivos da República, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, por exemplo. Então, a livre iniciativa ela anda de mãos dadas com a preservação do meio ambiente. Então, é isso basicamente que essa jurisprudência apresenta, né, traz aqui para a gente. O vídeo finaliza por aqui, mas antes peço para que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe e também deixe seus comentários. Muito obrigado e até uma próxima.